Bom, então essa é a parte 2 do livro 7. Eu senti de novo a necessidade de fazer um daqueles encontros de revisão ou de aprofundamento dentro de um dos livros, né, da República, da mesma forma que a gente tinha feito lá no livro 3. Porque, às vezes, as discussões, os problemas vão se acumulando que a gente não consegue, às vezes, dar atenção devida a todos, né? Se a gente faz um livro em um encontro só, né? Então, eu vou me deter em explicar um pouco melhor a alegoria da caverna e como é que a gente pode entender ela segundo as chaves que o Platão deixa aqui na República, né? O esforço que eu estou tendo... Deixa eu só fechar a janela. O esforço que eu estou tendo com vocês aqui é de trazer o livro da República utilizando só ele como fonte, né, de pesquisa, digamos assim. Então, eu não estou pegando, por exemplo, sei lá, o que o Victor Goldschmidt fala da República e trazer aqui para vocês como uma interpretação. Né? Eu estou tentando entender o que o Platão está colocando aqui para gente. Né? E a alegoria da caverna, ela faz parte de uma série de alegorias ou símiles que ele já deu para gente no livro 6, né? Então, se a gente lembrar, né, a gente tem aquela imagem da nau, né, da cidade como nau, para entender as disputas de poder dentro da cidade, e por que o filósofo ele é ou inútil ou perverso, né, para a cidade, por que ele tem essa fama, se é alguém que não faz nada ou alguém que simplesmente está ali para desagradar as pessoas. Ele também coloca para a gente o símile do sol, né, e o símile da linha. O símile do sol, ele tem a ver com a, o império, né, digamos assim, com o reino, o reinado da ideia do bem, né, no mundo inteligível, e para isso ele usa a analogia com o sol, porque o bem, né, para o mundo das ideias é como o sol no mundo sensível. E ele dá os exemplos, né? O sol, ele é aquilo que faz as coisas crescerem. Ele é a condição de possibilidade para o nascimento das coisas. Pensem a nossa Terra, né, o nosso planeta Terra, se não tivesse o sol, né? Seria uma pedra gelada, nada cresceria, né? Nenhum tipo de vida espontaneamente cresceria, né? Pelo menos não o tipo de vida que a gente conhece hoje. E da mesma forma, né? Se não houvesse o bem no mundo inteligível, nenhuma das ideias teria vida, né? Então seria um mundo sem nenhuma expressão de intelecto, né? Nem de manas, nem de camamanas, nem algo assim, né? A gente pararia ali naquela terceira cadeia, né? Digamos assim, tá? E outro aspecto interessante é que o Sol, no mundo sensível, é aquilo que permite que nós usemos o sentido do conhecimento, que é a visão, né? Então, é somente por existir luz que eu consigo ver as coisas. Se você entra num quarto sem luz, né, privado totalmente da luz solar, você não vai conseguir enxergar nada, né? Porque o seu sentido da visão vai estar, por mais que ele esteja funcionando, ele não tem ali o veículo, né, pelo qual ele se manifesta, que é a luz. Da mesma forma, o bem, no mundo inteligível, ele é aquilo que faz com que o nosso intelecto, né, a nossa mente, né, humanas, seja capaz de operar, né? Então, por mais que nós tenhamos, digamos assim, o órgão mental, né, ele opera através dessas emanações do bem, tá bom? Como se fosse um sol, né? Como se fosse um feixe de luz, ok? E o símile da linha, né, que tem a ver com as divisões de conhecimento e os graus de realidade. Então, você tem um conhecimento mais afastado da realidade e um conhecimento mais próximo da realidade. Né? O conhecimento mais afastado são o conhecimento das sombras, né? Ou das imagens, enfim, daquilo que é o objeto da vida. Né? Então, por exemplo, acho que como a gente já viu a alegoria da caverna, dá para fazer esses paralelos. Né? Vamos imaginar os prisioneiros e aqueles que estão comandando os fantoches, né? Quem tem um conhecimento mais próximo da realidade, né? Os prisioneiros que veem as sombras dos objetos ou os
o pessoal que carrega os fantoches que tem os próprios objetos, né? Então, ou seja, um deles está mais próximo da realidade do que o outro, né? E ainda assim, né? Aquele que sai da caverna, o que vai saindo da caverna, consegue uma visão mais clara daqueles objetos, né? Okay? Então ele vai se aproximando mais da realidade. O símile da linha tem essa intenção, né? De mostrar para a gente que existem graus de conhecimento e graus de realidade com o qual eles se relacionam. Agora, assim, no livro 7, ele coloca para a gente, então, essa alegoria da caverna, né? Com base, pensando, né, em todos os outros símiles que ele deu para a gente. Utilizando esse material da República, tem como a gente entender a alegoria da caverna de dois jeitos, né, a partir de duas perspectivas. A primeira é a perspectiva política, né, da caverna, e a segunda é a perspectiva epistemológica, ou relativa à teoria do conhecimento, né, que a caverna coloca. E aí a gente tem duas formas de encarar essas perspectivas, né? A primeira é enxergando a caverna, comparando ela com a nau, né? E a segunda é comparando a caverna com a alegoria da linha e do sol, tá bom? Ou seja, a primeira é a política, né? E a segunda é a epistemológica. Bom, se vocês forem olhar os textos lá do Drive, vocês vão ver que tem vários estudiosos, né, que propõem uma ou outra interpretação, né, falando que a caverna, ela ou é política, né, a intenção do Platão é representar uma visão política, outros vão falar que não, ela é a teoria do conhecimento, mas segundo o que ele passou para a gente antes, é as duas, né, ao mesmo tempo, tá? Então, bom, né, dito isso, a gente pode começar a entender quem são os personagens que ele coloca pra gente na caverna, né? Quem são os prisioneiros, quem são o pessoal dos fantoches e quem é aquele que se liberta, consegue contemplar a luz solar e voltar para a caverna. Quem são esses personagens, né? E eu queria perguntar para vocês, quem vocês acham que são, né? Já adiantando que não tem uma resposta certa, né? Tem várias formas de a gente entender os dois, né? Mas se vocês precisassem dizer quem é quem aí na caverna, quem vocês achariam, né? O que vocês acham? De todos que estão lá, incluindo os que estão segurando Sim, os fantoches, sim. é o que eu acredito que seja o que esteja mais próximo, né, da saída. Entendeu? Sim, sim, eles Parte, estão mais sim, próximos. não é impossível uma pessoa que está lá no fundo despertar também. Eu acho que pode ser qualquer um, mas sei lá. Uhum. Se a gente for eliminando, quem está mais perto pode quebrar esse ciclo de controle, né? Sim. O Platão dá pra gente dois tipos de respostas, né? Sobre quem seriam esses personagens. A primeira resposta, se a gente for pensar na nau, né? Na analogia que ele faz com a nau, é uma resposta. Bom, vamos relembrar o que é a nau, né? Ele compara o funcionamento da cidade com o funcionamento de um navio, né? Então você tem o dono do navio, que é alguém corpulento, alguém forte, supera todos na força, né, e no tamanho. Só que ele tem um problema, que ele tem uma visão ruim e uma audição ruim também, né? O segundo integrante, né, os outros personagens dessa nau são os marinheiros. Os marinheiros, eles são mais fracos, né, evidentemente, que o dono do navio, e não tem, no fim das contas, nenhum tipo de conhecimento acerca da navegação, da arte da navegação, né? Mas eles julgam ter um tipo de conhecimento que é o conhecimento da persuasão, e a todo momento eles investem contra o dono do navio para que ele, né, os dê o poder, né, os dê o comando da nau, tá bom?
O último personagem dessa analogia da nau é efetivamente o piloto, né? Aquele que domina a arte da navegação, mas por não estar interessado em se juntar aos marinheiros nesses complôs, disputando pelo comando da nau, ele se mantém, ele se mantém, né? Ele se abstém dessa disputa e não consegue efetivar a sua função, que é comandar, e aí é tido pelos marinheiros como uma pessoa inútil, né, no navio, porque esse cara não está fazendo nada aí, né? Ele não se junta a nós, mas também não tem nenhum tipo de tarefa que ele desempenha, ok? A partir disso, a gente pode entender, de dois jeitos, esses personagens, né? A primeira forma é entender aqueles que estão presos na caverna como os cidadãos comuns, né, da República, ou da cidade, né, que o Platão tá ilustrando, tá tecendo, porque essas pessoas, no fim das contas, estão na ignorância, né? O tipo de conhecimento que elas têm é um conhecimento das sombras, né? Então, ou seja, elas não têm nenhum tipo de imagem nem parecida do que seja o mundo real lá fora, né? Digamos assim, tá? E os fantoches, né, seriam esses políticos ou esses marinheiros, né, que a gente viu aqui, que então estariam manipulando, né, essa opinião do povo, ok? Essa é uma das formas de entender. E aquele que se liberta, né, dos grilhões é então, claro, né, o filósofo, acho que é o mais claro, né, que ele então vai se saindo da caverna, contempla a luz e quando volta ele tenta libertar os demais, né? Ok? Esse é um dos jeitos de entender e eu acho que é o jeito mais direto, né? Talvez de entender a alegoria da caverna. Mas como eu falei, não tem uma resposta certa, né? Sobre quem sejam esses personagens. Uma segunda visão, por exemplo, é você pensar o contrário, né? Ou seja, que os prisioneiros são os políticos, né? Os políticos, os sofistas, os artistas, né? Os poetas, e o, o pessoal dos fantoches é o próprio povo, né? Ok? E o filósofo seria então aquele que se destaca dos sofistas, políticos e poetas, se desloca até o bem e volta, né, tentando libertar eles dessa condição. Essa segunda interpretação, né, sobre quem seriam esses personagens da caverna, ela se baseia na gente pensar os elementos que o Platão coloca para a gente na caverna e a a alegoria que ele faz com a linha, né? A analogia que ele faz com a linha. Então, vamos pensar o seguinte, né? O que ele fala do conhecimento sofístico, né? O que ele fala do conhecimento sofístico? Ele diz que esse tipo de conhecimento, né, o conhecimento dos políticos, o conhecimento dos sofistas, né, dos poetas, e a gente já conversou disso, né? É simplesmente o conhecimento dos impulsos de uma fera, né? Ele diz, olha, você tem um boi ali na sua frente, e aí os sofistas acham que conhecimento é você entender quando é que o boi vai dar coice, quando é que o boi tá, né, tá, tá bonzinho, quando é que ele quer ser afagado, quando é que ele pode ser conduzido, né? O que é agradável aos seus ouvidos e o que não é agradável, tá? Então, ou seja, é um conhecimento acerca da manipulação dos impulsos e das vontades dessa massa forte que é a população da cidade, né? A população de artesãos, tá? Esse tipo de conhecimento, por ser um conhecimento secundário, digamos assim, que alguém já tem, então vamos pensar o seguinte: o artesão, ele não é uma pessoa estudada, né, digamos assim, mas ele tem as suas opiniões sobre o que seja verdadeiro e o que seja falso, né? A opinião do homem comum, digamos assim. Então ele foi criado de um jeito e ele acha que a partir desse jeito, né, ele cultiva opiniões que são verdadeiras ou falsas, né? Então, por exemplo, é o Polemarco, né? Se a gente for pensar, é o primeiro Polemarco ali do livro 1.
Polemarco ele tem uma opinião sobre a justiça, mas ela não é efetivamente pensada, refletida, nem nada do tipo. É uma opinião intuitiva, né? Digamos assim, sobre o que seja a justiça. E aí o que o sofista faz? Ele pega essa opinião popular, esse senso comum, e manipula ao seu favor, ok? Então é isso que o sofista faz. Por isso, o que essa interpretação dá a entender, né? Que os artesãos seriam aqueles que carregam os objetos para lá e para cá, no muro, né, na frente da fogueira da caverna, e a sombra das opiniões dos artesãos, enfim, né, dos objetos que eles carregam, se a gente lembrar, né, o Platão fala para a gente que os objetos eles têm a forma de vasos, né, a forma de animais, são feitos de vários materiais, né, madeira, pedra e tal, ou seja, coloca para a gente elementos que dá a entender que são os artesãos de que ele está falando, né, de que ele está falando naquele momento. E aí essas sombras que se projetam na parede são os sofistas, né, que vão lidar com essas sombras, tentando adivinhar qual sombra vem primeiro, qual sombra vai vir depois, né? E entre eles se premiam, né? Eles se enchem de honrarias, ou se elogiam ou não, ok? Então as duas interpretações são possíveis, né? Dependendo do referencial que você utiliza, tá? Deu para entender essas duas? Surgiu algum tipo de dúvida, algum tipo de... Espero que tenha sido claro. Pode falar. Então, Henrique, trazendo para os nossos dias, eu percebo que hoje há uma manipulação assim gigantesca do mercado financeiro, né? Tudo que fazemos é por conta das questões econômicas, né? Então, há alguém que fala sobre isso, que faça essa analogia com a questão financeira e o mito da caverna? É legal o exemplo que você deu. Eu acho que é mais um dos exemplos, né, de uma arte relativa às sombras, né? Porque qual que é o ponto aí do mercado financeiro também, né? As coisas acontecem na sociedade, então as pessoas carregam objetos, né, na sociedade, e essa projeção dessas atividades econômicas das pessoas acontecem no mercado financeiro, né? Então, ou seja, o mercado financeiro, no fim das contas, ele é uma sombra daquilo que acontece efetivamente na sociedade, e as pessoas, né, que trabalham com isso, lá vai os traders, algo assim, manipulam essas atividades, né, a sombra dessas atividades da sociedade, ok? Então é especulação, né? É sempre algo assim, né? Eu acho que é até uma palavra interessante, porque a palavra que o Platão usa para falar o que os prisioneiros fazem com as sombras é que eles formam conjecturas, né, sobre as sombras, sobre aquilo que elas sejam. Então, acho que o mercado financeiro é um exemplo ótimo, né? Eles fazem prospecções, né, formam conjecturas, especulam sobre o que vai vir depois, né? Qual empresa vai crescer, qual atividade vai ser melhor, enfim, né? É um exemplo ótimo. No diálogo Gorgias, o Platão ele fala que a pergunta, né, sobre o futuro, desculpa, né, é a arte de ler o futuro, né, de você enxergar o que vem no futuro, está intimamente relacionada à pergunta o que é útil, né, para as pessoas, para os demais, para a sociedade. Porque o que é útil vai sempre prevalecer sobre o que não é útil, né? Então aí você consegue dizer o que vai passar ou não, né? Se a gente pensar, é assim que eles fazem as leis da cidade também, né? Aqui da República. Eles se perguntam o que vai ser melhor para as pessoas ou não, né? O que está segundo a natureza ou não, e o que tiver eles deixam, o que não tiver eles rejeitam. Né? Então é um exemplo ótimo mesmo. Acho que eu vou roubar aí esse exemplo do mercado financeiro, vou usar então para explicar que é mais fácil, né? Mais próximo. Porque assim, a política é um exemplo bom também, só que às vezes a gente entende pouco, né? Porque a política que o Platão fala, né? Que o Platão fala, né? Em outro planeta talvez aconteça, né? Também, mas aqui a política que o Platão fala aqui é que os políticos eles manipulam a opinião do senso comum e utilizam essas opiniões para aprovar leis ou não, né? Então, enfim, é algo assim, né? Tá?
Mesma coisa os sofistas, mesma coisa os poetas, né? Porque os poetas, eles não vão criar uma imagem do belo a partir da contemplação deles do belo, segundo Platão, tá? A gente pode ver coisas diferentes em Homero, em Hesíodo. Mas, segundo Platão, o que o poeta faz? O poeta ele pega o senso comum sobre o que é belo, o que é agradável, e imprime essa ideia nos seus poemas, certo? Então é também um espelho, né, uma projeção da opinião popular, ok? De tal forma que essas pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, né? Seja, sei lá, no mercado financeiro, seja como essa atividade política, poética ou sofística que o Platão está falando, essas pessoas são as que estão verdadeiramente presas, né? Por quê? Porque elas dependem inteiramente do que vai acontecer fora, do que não voltei.
Desculpa aí, pessoal, meu computador ele tá com um problema que ele tá sem a bateria, né, no meu notebook. E aí, se tem qualquer oscilação de energia, assim, ele desliga. Bom, então vamos lá. Vou esperar o pessoal voltando. Ok? Vocês me ouviram até que parte? Até eu falar que são sofistas que estão presos ou antes? Que são eles os verdadeiros aprisionados. Ah, tá certo. Ah, então foi isso mesmo. Ok, mas é exatamente isso, né? O Platão, ele pensa que esse tipo de conhecimento que é produzido a partir das opiniões das pessoas, a partir da vida social, né, digamos assim, e que se voltam para ela, né? Porque qual é o problema? Você pensa a sociedade a partir dela mesma, e aí você infere coisas a partir do mundo, né? Então, por exemplo, né? Pô, é só a gente pensar no livro 1, né? O que o Trasímaco fala sobre a justiça? A justiça, ela é uma convenção, ela é a vontade do mais forte, né, Sócrates? Porque olha o que você vê por aí, né? Os tiranos, eles decidem o que é a justiça e quando muda o tirano, a justiça muda também, porque ele tem outra opinião. Esse é o problema para o Platão, esse é o problema central, né? Se a gente quiser uma chave para entender a obra do Platão como um todo, o problema do relativismo é um dos problemas centrais. Porque qual é a questão, né? Foi esse tipo de atitude, esse tipo de relativismo, esse tipo de disputa por saber quem é o mais forte, quem é o mais persuasivo, né? Que matou Sócrates, tá? Então, para o Platão é central resolver esse problema do relativismo. Ele sabe que não é possível resolver esse problema cultivando as convenções sociais. Então, por exemplo, Polemarco é um cara super bem intencionado que tem uma opinião correta sobre a justiça, se a gente for pensar, né? Vamos fazer um paralelo sobre o que o Polemarco disse e o que o Platão disse no livro 5, né? 5? Não, no livro 4 sobre a justiça. Então, o Polemarco ele diz que a justiça é fazer bem aos amigos, fazer mal aos inimigos. Em última instância, o que ele estava querendo dizer era que você dá o adequado a cada um, né? Dá a cada um o que lhe pertence. É essa a definição do Polemarco, né? De justiça. E a definição do Platão é muito próxima, né? Que é dar a cada um aquilo que lhe pertence conforme sua natureza. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Agora, por que o Sócrates simplesmente não aceitou a opinião do Polemarco? Porque quando o Polemarco foi inquirido, né, foi perguntado sobre os fundamentos da sua opinião, ele não soube responder, né? Então, não é simplesmente você alimentar uma convenção cultural de que, esse é o certo, esse é o errado, bom, deixemos assim. O Platão, ele procura pensar essas convenções para entendê-las de fato, né? Saber se elas conferem ou não e, nesse processo, conferir embasamento a elas, né? Para evitar que aquele que primeiro conseguir demolir a opinião do Polemarco, por exemplo, né, sei lá, imaginemos que o Trasímaco, né, estivesse falando com o Polemarco e não Sócrates. Se fosse o Trasímaco que estivesse falando com o Polemarco e ele conseguisse dizer, olha, Polemarco, a sua opinião não confere, ela é fruto de uma convenção social, fruto do modo que você foi criado e tudo mais, agora esquece isso porque a justiça não existe, né? Quando você não tem um embasamento real, a partir das suas opiniões, é muito fácil, né? Quando alguém chega para você e falar que ela não é verdadeira, cair no ceticismo do sofista de achar que não existe, então, nenhuma verdade objetiva, né? Cair no relativismo, tá? Então, o esforço do Platão e do Sócrates, né, também, é chegar primeiro nessas pessoas e falar, olha, né, a sua opinião, ela tá sem embasamento, mas a gente pode trabalhar para que ela tenha, né? Ok? Então, esse problema do relativismo ele é central no platonismo. E outros também, né, evidentemente. Mas todos, de alguma forma, giram em torno disso, né? A linguagem, a educação e tudo mais gira em torno disso, né? Tá bom?
Tudo bem? Uma outra questão que eu queria conversar com vocês era sobre a dialética, né? Então a gente viu no livro 7, né, no encontro passado, que claro, a alegoria da caverna tem a ver com a educação, né? É o processo de educação que vai tirar a pessoa das correntes e vai fazer com que ela contemple a ideia do bem, tá? Essa educação filosófica, né, de formação do caráter, de formação intelectual, física, moral, enfim, né, tudo. E ela culmina, né, no ensino da dialética. Então, Platão, elaborando essa educação, né, fazendo uma preparação da educação, porque qual é o ponto, né? Essas pessoas que estão aprisionadas, elas estão aprisionadas desde a infância. Isso é importante, desde a infância. Então, o projeto educacional do Platão, ele é um projeto educacional que começa desde a infância também, né? E ele começa como? Dando às pessoas a capacidade de abstração, a capacidade de fortalecimento mental, digamos assim. Porque é interessante, né? O que que a matemática, o que que a geometria, né, tem a capacidade de fazer, né? E hoje em dia a gente sabe muito bem isso, né, através de alguns estudos de psicologia e tal. A matemática dá condições da gente sair um pouco do mundo físico, né, o mundo aprisionado pelo corpo, pelas experiências sensoriais, pela minha vida cotidiana, né? O mundo matemático consegue tirar você, mesmo que momentaneamente, né, do seu corpo e usar toda a sua capacidade mental em prol de uma abstração, em prol de um dever ser, né? Não daquilo que é efetivamente, não daquilo que é segundo as coisas se mostram a mim, mas aquilo que deve ser. Então, por exemplo, se eu quiser entender uma equação, eu não posso querer entender a equação primeiro pragmaticamente e depois idealmente, né? O que que a matemática faz? Ela coloca as questões do mundo dentro do vocabulário simbólico, né? Dentro ali dos símbolos da matemática, que são os números, e Ok, pessoal, agora não vai cair. Enfim, a matemática, então, tira a gente dessas experiências imediatas e faz com que nós pensemos o mundo a partir de um ponto de vista objetivo, né? Então, se você quer fazer uma ponte dentro do ponto de vista matemático, você vai precisar calcular, né? Você não vai ficar ali no olhômetro, né? Ou seja, à mercê das contingências físicas, né? Mas a matemática coloca você num objeto onde as coisas são objetivas. E é isso, então, é por isso, né, com essa finalidade que o Platão introduz a matemática como uma ciência, né, como um conhecimento central, tá? Matemática aqui, né, falando nos dias de hoje, dias antigos, matemática era simplesmente ciência do discípulo, né? Conhecimento do discípulo. Ele usa o cálculo, né? Então, seguindo aquele escalinho, né? O primeiro é o cálculo, a geometria, a astronomia, né? Astronomia, de novo, né? Tendo aquela concepção de que a verdadeira astronomia, você não precisa olhar para os céus, né? E sim para o movimento harmônico que se dá nos céus, tá? Então, não é você querer saber do que é feita uma estrela, do que, sei lá, se elas têm crateras ou não, né? Esse era um assunto muito popular na antiguidade, né? Se a Lua tinha crateras ou não, se a Lua era uma pedra lisa ou não. O Platão ele fala, olha, tudo isso é irrelevante, né? O que importa mesmo é você pensar o movimento dos astros, né? Tá? Então a geometria, né? Dentro da geometria o estudo dos sólidos 3D, a astronomia e por fim a música, tá? Então, ou seja, sutilizando ainda mais o conhecimento da harmonia, você tira eles dos corpos físicos, dos astros que se movem, e coloca eles em notas, né, conotações musicais, tá? E por último, né,
todas essas ciências, né, todo esse tipo de conhecimento deve ser ensinado ainda na infância, de forma não forçada, o Platão coloca, né? Porque todo conhecimento que é aprendido de forma forçada tende a permanecer na mente, né? Ele diz. Então, se a criança não quer estudar matemática, quer correr, quer brincar e tal, o Platão fala ótimo, porque assim a gente consegue entender qual é a natureza de cada um, percebe? Então, olha que tônica diferente, né, de educação. Mas, por último, né, as crianças que têm uma inclinação para o exercício dessas ciências, elas chegam, no fim das contas, né, ao conhecimento da dialética. Tá? E ele coloca, né, a escalinha dos conhecimentos, né, só para a gente lembrar. Então, na juventude, né, as crianças devem aprender o cálculo, né, a geometria, estudos sólidos, astronomia e música, né? Música tida como harmonia musical. Dos 17 aos 20, o Sócrates propõe que esses jovens sejam, então, tidos em provas físicas, né? Então, nesses 3 anos, dos 17 aos 20, são exercícios físicos obrigatórios. Como se fosse o que a gente fala hoje, né, de ir para o exército, né, servir ao exército. Seria algo assim para eles se aperfeiçoarem na arte militar e realmente, né, tivessem ali uma pedra de toque, uma forma de você verificar realmente se eles estavam vocacionados para isso ou não, né? Porque a arte militar envolve uma série de competências, né? Desde o equilíbrio mental e físico para se estar numa batalha, até, por exemplo, ao gosto do sangue, né, que é aprendido. Então, é toda uma série de capacidades que se aprendem na arte militar antiga. A partir dos 20 anos, então, depois desse período de testes, ocorreria uma sistematização dos ensinos infantis. Basicamente, o que a gente pode entender por uma universidade, uma faculdade, algo assim, né? Então, na escolinha, a gente vê várias matérias separadas, né? Cada uma com uma finalidade aparentemente diferente, e depois, lá na frente, a gente vai descobrir que todas elas tinham o mesmo objetivo, né? Centralizadas dentro de um eixo comum. Por exemplo, né? Alguém que vai cursar engenharia na universidade vai descobrir que lá na escolinha, né? A matemática e a física, né? Eram uma coisa só, ok? Então, é mais ou menos por aí, né? Uma sistematização do ensino. E essa sistematização, ela é importante porque ela vai dar, pela primeira vez, a essas pessoas uma visão de conjunto sobre o mundo, né? Uma visão de que as coisas elas estão interligadas, interrelacionadas, certo? E isso é importante, porque aqueles que não conseguem ter essa visão de conjunto, aqueles que ainda não conseguem superar essa aparente separatibilidade, né, que as coisas colocam para a gente aqui no mundo físico, elas também não vão conseguir seguir adiante, porque a dialética, né, entre outras coisas, é a harmonização de todos os conhecimentos. Mas, enfim, né, a partir dos 20, eles recebem essa visão de conjunto. 10 anos depois, aos 30 anos, eles vão ser provados, né? Em que consiste essa provação? Em saber, né, quem dentre eles consegue seguir adiante com os problemas da educação, né, na direção da educação, utilizando somente o intelecto e não mais os sentidos, ok? Então, é como se fosse o ápice, né, do desenvolvimento intelectual do guardião, certo? E por último, né, então, aos 50 anos, não, desculpa. Depois dessas provas dos 30 anos, me confundi aqui, eles vão ser direcionados, então, né, aqueles que passam dessas provas vão receber o conhecimento dialético, né, a formação dialética. O que é a dialética, né? A dialética é um meio pelo qual a gente consegue o conhecimento. E como se consegue o conhecimento segundo o Platão, né? Você tem 3 condições para que o conhecimento se consolide. A primeira condição é o nome mesmo, né? Você saber como aquela coisa se chama. Porque o nome,
ele vai ser capaz de discernir entre a totalidade do mundo uma das coisas a qual interessa. Então, por exemplo, coisa bem besta mesmo, né? Tem aqui uma garrafinha. Se eu não soubesse o nome dessa parte da garrafa, eu falaria que ela é também a garrafa, né? Só que como eu sei que o nome dessa parte aqui é tampa, eu já consigo diferenciá-la da garrafa e estudá-la por si só, percebe? Aqui é o rótulo, né? Aqui, enfim, né? Não sei o nome dessa parte aqui da garrafa, por exemplo. Então eu já não consigo estudá-la, né? Eu já não tenho o conhecimento adequado dela porque eu não sei o nome dessa saliência aqui, enfim. Percebe? Então esse tipo de conhecimento se dá de uma forma muito prática mesmo, né? Acho que uma caneta é melhor, né? Enfim, a segunda condição do conhecimento é você propor uma definição acurada. Então, é aquele processo que eu estava falando para vocês, né? Que eu desenhei na lousa no encontro passado. Essa coisa do mundo, ela é isso ou isso? Divide em dois. Ah, é isso. Ok. Então, já que ela é isso, a gente pode ver que ela tem outra separação e ela pode ser ainda mais afunilada para que a gente consiga uma definição ainda mais precisa, né? Então, vamos pensar, por exemplo, o seguinte. Essa aqui é uma garrafinha, mas ela é uma garrafa dentre todas as outras garrafas, ela é uma garrafa transparente, ok? Então, a gente já elimina as garrafas verde, garrafa azul, percebe? Vai se afunilando a definição. Dentre as garrafas transparentes, ela é uma garrafinha pequena, assim, mede cerca de 1 palmo. E a gente afunila ainda mais. Dentre as garrafinhas pequenas que mede 1 palmo, ela tem uma capacidade de tantos ml. E ela tem tal formato, percebe? Ela tem tal, enfim. E a gente vai afunilando a tal ponto a definição que a gente consegue falar, essa é uma garrafinha pequena que tem tanta capacidade de água e que, enfim, né? Então, a definição vai se tornando cada vez mais precisa. Ok? Tudo bem até aqui? Essa é a segunda condição do conhecimento. A terceira condição é a elaboração de uma imagem. E o que é essa imagem, né? A imagem, ela é o meio pelo qual a gente vai comunicar essa definição para os outros, tá? De tal ponto que essa definição vai se tornar intuitiva. Então, eu que já sei que essa é uma garrafinha pequena, e, enfim, né, com todas as definições que a gente falou, transparente e tal, eu não vou mais precisar sempre que eu ver essa garrafinha, fazer o esforço mental de falar, essa é uma garrafinha tal, ou seja, reconstruir esse processo de definição. Eu vou simplesmente ver a imagem da garrafinha, mesmo que seja, enfim, ver a imagem da garrafinha, eu vou ver ela e falar, é aquela garrafinha que eu consegui definir outro dia. Então, aqui é basicamente assim, a imagem ela tem esse propósito de comunicação. Então, condições do conhecimento, né, que se baseia a dialética, o nome, a definição e a imagem. Ok? E vai ser isso que eles vão aprender durante 5 anos, né? Como fazer esse tipo de definição durante 5 anos, tá? Lembrando que eu usei um exemplo muito tosco, né? Da garrafinha. Mas o Platão aqui, ele não está pensando em garrafinha, né? Coisas físicas. O Platão aqui, ele está pensando na justiça, na coragem, nas ideias, né? Então, para você ser capaz de definir a justiça com tanta clareza como você define as coisas do mundo material, é o objetivo, né? Tá? Porque se a gente lembrar o que ele fala na caverna, né? Aquele que sai da caverna vai perceber que as coisas do mundo fora da caverna, né, do mundo inteligível, se a gente quiser perceber, são mais claras, mais evidentes, mais discerníveis do que as coisas dentro da caverna. Tá bom? Isso é fundamental. A gente só não consegue entender porque a gente está dentro da caverna. Pode falar aí, Cláudia. Ô, Henrique, no caso dessa definição, ela vai ser baseada numa busca pela verdade e ela nunca vai mudar? Por exemplo, a definição seria aquilo que está lá que você tem que buscar. Não, ela não vai mudar, assim. Quando muda os paradigmas, isso aí não muda.
Entendeu? Não muda. Não muda. Não é que nem aquela moral, aquela passageira e aquela Sim. que Não, fica. Entendeu? não muda. Tá. Se a gente pensar, por exemplo, vai numa atitude corajosa, que aconteceu há 5.000 anos atrás, né? Vai, menos, né? Vai, há 1.000 anos atrás, uma atitude corajosa. Ela vai ser sempre uma atitude corajosa? Ou será que quando mudarem os valores a gente vai achar que ela foi uma atitude covarde, uma atitude, sei lá, mesquinha, algo assim, né? Para o Platão, não. Se você define bem o que é a atitude corajosa, independentemente de quem a veja e chegar nessa definição dialética, né, vai observar aquela atitude como uma atitude corajosa. Tá? Então, realmente, não muda a questão. E a ideia é que não mude, né? Porque, conforme eu estava falando, o Platão ele tenta superar esse problema do relativismo, né? De uma pessoa achar que aquilo é bonito e outra que não é bonito. De uma pessoa achar que aquilo foi uma atitude corajosa e o outro achar que foi uma atitude covarde, tá? Então, esse problema do relativismo é importante mesmo. Certo? Então, eles vão aprender isso durante 5 anos. E aí ele até coloca, né? Ele dá a seguinte ideia: olha, por que a gente não ensinou isso antes para eles, se é um conhecimento tão útil, né? E aí ele coloca, né? Olha, porque existem iniciativas dialéticas que são marginais, ou seja, ficam à margem da educação moral da pessoa. E quando o jovenzinho, né, o rapazinho, aprende a como fazer esse tipo de questionamento, né? Porque a dialética é também um tipo de questionamento na medida em que ela coloca em xeque as definições que já estão prontas, né? Então, se alguém falar para você, isso aqui é uma coisa boa, o filósofo, né, que saberia da dialética, ele investigaria. E é o processo que o Sócrates mostra em todos os diálogos socráticos, né? Digamos assim, os diálogos de juventude do Platão são todos esses, né? O Sócrates demonstrando como uma opinião de alguém ela é falsa em determinada questão porque é uma definição incorreta, tá? Uma definição incompleta, uma definição insuficiente. Então, a dialética é também uma ferramenta de desconstrução, não só de construção. E aí, quando o jovenzinho. E aí, quando o jovenzinho ele aprende a dialética, aprende essa capacidade discursiva, ele fica contente em desbancar os mais velhos, desbancar os colegas, outras pessoas, a opinião de outras pessoas, certo? Com essa ferramenta dialética. Tal como um cachorro, né, tal como um cão, tem o prazer em dilacerar o seu alimento, né, a sua presa, sabe? Então é por isso que não se deve ensinar dialética aos jovenzinhos, porque eles ainda não têm a formação moral, a formação intelectual para lidar com essa ferramenta. Certo? Eles utilizam ela como um brinquedo, não como um instrumento de busca pela verdade. Certo? E aí, rapidamente, né, eles vão cair num relativismo moral, porque percebendo, né, aquilo mesmo que eu falei do Trasímaco e do Polemarco, porque percebendo que a definição da cultura, né, a definição corrente, não tem embasamento, não é uma definição acurada, eles vão achar que não existe definição acurada e vão acabar caindo no relativismo. Certo? Essa formação dialética, ela dura mais ou menos 5 anos. Ok? Dura mais ou menos 5 anos. E depois dessa formação dialética, então, o guardião, né, ali mais ou menos com 35 anos, quase 40 anos, né, ele então vai ser obrigado, né, ou vai ser direcionado, melhor dizendo, a contemplar a ideia do bem. Essa atividade contemplativa é uma atividade difícil de descrever, porque, bom, primeiro, nem o próprio Platão fala ela com clareza aqui nesse momento na República, né? Ele fala em outros diálogos, né, passando sobre essa atividade, né, a teoria, a contemplação. Mas basicamente o que é a contemplação, né? Ela é o olhar esforçado em se unir àquele objeto que é contemplado, né? Então é um olhar atento, um olhar inquisitivo, que tem o objetivo de reunião, né? De suprir uma separação posterior. Então, por exemplo,
que é difícil falar em exemplos porque é muito sutil a ideia, sabe? Mas é como se fosse assim, é como se fosse, sei lá, algum elemento olhando para aquilo que o gerou, sabe? Olhando para aquele que é a condição da sua existência, o mistério da vida, etc, né? É tão sutil que alguns intérpretes posteriores, né, do neoplatonismo e do cristianismo enxergaram essa contemplação do bem como, por exemplo, uma experiência religiosa que se teria com Deus, sabe? E é mais ou menos, dentro de sutilidade, né, mais ou menos por aí mesmo, certo? Então é algo, qual que é o ponto, né? É algo que, um conhecimento que antecede a experiência da linguagem. É uma experiência da qual você não consegue falar, uma experiência da qual você não consegue falar, né? Como foi, o que passou e tal, porque ela é tão sutil e profunda e imediata que ela não precisa e não pode precisar da linguagem para se comunicar. Se ela precisasse, ela se deformaria, né? Ok? Então, é algo mais ou menos por aí. Espero ter sido claro, né? Seria, por exemplo, como uma experiência epifânica de algum aedo, né? Sobre as aparições divinas. Uma coisa que o Hesíodo, né? Fala pra gente na Teogonia, que é da aparição das musas, né? Porque as musas são as donas da linguagem, né? E das donas da linguagem, das criadoras da linguagem, como é que eu falo, né? Somente através delas próprias. Então, o Hesíodo mesmo não consegue falar sobre as musas, independentemente delas. Percebe assim? De tal forma que o canto do poeta, ele só acontece porque a musa fala no ouvido dele o que ele tem que falar, né? Senão ele não conseguiria, certo? É complicado mesmo, é difícil porque a gente sai um pouco do pensamento filosófico a qual a gente está acostumado, né? Mas é uma experiência espiritual, uma experiência mística, certo? O Plotino e o Aristóteles também vão enxergar dessa forma, né? Como uma experiência mística. E uma coisa interessante dos três, né? Do Platão, do Plotino e do Aristóteles, é que a contemplação ela vai ser fundamental para você dizer que conhece alguma coisa ou não, né? Ok? Então é o ápice da dialética, né? A contemplação da ideia do bem ou de qualquer outra coisa. Mas como a gente viu, tudo está vinculado à ideia do bem, então a contemplação de qualquer outra coisa também é a contemplação do bem. Certo? E aí depois, então, desses 5 anos e a chegada desse ápice, né, da contemplação, eles devem ser retirados dessa vida de estudos, que até o momento eles não trabalharam em nenhum momento, né? Eles foram testados, treinados e praticaram o estudo, né? Depois disso, depois desses 5 anos, eles devem passar 15 anos no exercício de cargos de auxiliares, né, dos guardiões já feitos, ou seja, que passaram pelas mesmas coisas que eles, e 15 anos também de provação para testar a vontade deles em servir a cidade, né, nesses cargos. E depois desses 15 anos, evidentemente, aos 50 anos, eles exercem o governo, tá? Eles estão aptos a exercer o governo. A contragosto, evidentemente, porque a vida boa, né, para esses guardiões é a vida da contemplação do bem, tá? Não a vida do exercício de funções administrativas na sociedade, da qual eles são obrigados a, a se disporem, né? Ok? Tudo bem até aqui sobre a contemplação do bem, sobre a dialética? É algo que eu queria passar mais profundamente, mas eu sei que não vai ficar completo, né? Isso é uma obra incompleta. Tá bom? Mas é algo a se pensar, né? Ok? E aí o livro 7 termina de um jeito muito interessante, que é o Platão, a partir de uns questionamentos dos discípulos, né? Falando sobre novamente, né, sobre a plausibilidade, aplicabilidade, né, possibilidade do projeto da República. O Sócrates, ele admite, né, mesmo que
mesmo que rapidamente, né, ele admite que, do modo como a cidade está organizada, como as relações de poder estão dadas, e como as pessoas estão voltadas a servir a sociedade do jeito que ela é, e não do jeito que ela deveria ser, né, é realmente impossível uma sociedade se dar nesses termos dentro da cidade contaminada, né? Então, o Sócrates ele propõe, né, ainda aqui rapidamente, que se alguém quisesse fazer esse experimento, teria que se afastar da cidade, né? Em grego é asti, né? Se afastar do centro urbano e cultivar esses valores a partir de pessoas, junto com pessoas interessadas em outro lugar, né? Como se fosse uma sociedade alternativa, né? Essa passagem e várias outras passagens da República, né? Elas fundamentam uma coisa que hoje é muito frequente, né? Que é a criação de sociedades alternativas, né? E sociedades, ou seja, sociedades à parte, né? De uma da vida cotidiana da cidade e tal, né? Tem as próprias regras, né? Às vezes a própria moeda, enfim, sociedades alternativas aí se baseiam nessa passagem da República. Tá? Nesse conselho do Sócrates de que se alguém quisesse cultivar esses valores, deveria ir para longe da cidade. Ok? Então agora, pessoal, eu terminei o que eu queria falar e queria agora ouvir vocês aí. Se tem dúvida, se algo ficou um pouco claro, no que eu posso ajudar vocês aí até agora. Porque a gente falou do livro 7, né? Mas se vocês tiverem dúvidas referente a outros livros, fiquem à vontade. Ok? O que estão achando do percurso até agora? Peraí, eu vou terminar de gravar, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Tá? Vou terminar de gravar, peraí. Não tô conseguindo parar de gravar, acho que é porque eu saí e entrei da reunião, né? Acho que não tá entendendo. Tem que ser com o mesmo e-mail, né? Oi? Tem que ser com o mesmo e-mail que você entrou na sala. Ah, eu tô com um e-mail diferente? Ixi. Peraí então, pessoal, vou sair e já volto.